Olá, aqui é a Andrea Brito, criadora e apresentadora deste podcast, que já ajudou muitas pessoas a se inspirarem, a sentirem-se melhor e repensar hábitos e atitudes do dia a dia. A ideia aqui é ter episódios curtos com histórias e mensagens para dar aquela dose de energia boa no seu dia. Sempre que você se sentir meio desanimado, sem inspiração, volte aqui. Inspire-se e seja inspiração para os outros. Dose de energia número 50. Sensação de realização. Oi, gente, tudo bem? Hoje, dia 8 de novembro de 2020, estamos completando 50 episódios do Dose de Energia. Gente, estou muito feliz. Eu cheguei a 50 episódios e tô aí só com mais vontade de mais. E para comemorar esses 50 dias, 50 episódios aí, eu queria falar de um evento que aconteceu comigo há exatamente um ano atrás, que foi então no dia 8 de novembro de 2019. O que aconteceu nesse dia? Bom, nesse dia eu estava em Florianópolis, no RD Summit, que é um evento de marketing, um dos maiores eventos de marketing da América Latina. Um evento com 12 mil pessoas, um evento animal, alucinante, maravilhoso, recomendo. Se você gosta de marketing, se você gosta de desenvolvimento pessoal, se você gosta de festa, se você gosta de um evento muito bem organizado, eu recomendo o RD Summit. Foi uma experiência de vida, muito bom. Mas o que mais ainda especial aconteceu para mim nesse dia foi o dia que eu conversei ou consegui fazer uma pergunta ao vivo pro Gary Vaynerchuk. Quem me conhece, já viu posts meus na rede social, vai ver lá a foto minha, o vídeo falando com ele. Teve até post na página dele que eu apareço. Enfim, foi algo assim que ficou muito marcado. E hoje, um ano depois, eu tô até com condições de comentar sobre o assunto, o porquê disso e por que eu fiquei tão feliz com a situação. Porque até esses tempos atrás, aí, só de eu ver o meu vídeo falando com ele, eu me emocionava. Ainda me emociona um pouco. E eu quero explicar para vocês por que isso e por que eu acho legal isso no Dose de Energia. Porque foi uma realização de sonho. E foi, como eu coloquei o título aqui, sensação de realização, é saber aquele gosto de que, nossa, eu consegui, eu cheguei aonde que eu queria chegar. Bom, para explicar para vocês um pouquinho quem é o Gary Vaynerchuk, ele é nascido na União Soviética, na antiga União Soviética, e ele mudou com a família com 3 anos de idade para os Estados Unidos. Então, eles eram uma família bem humilde que sempre trabalharam muito para conseguir as coisas da vida, para conseguir uma vida tranquila nos Estados Unidos. E ele criou, com a história, não vou passar toda a história dele, mas assim, ele criou várias empresas, inclusive ele fez a empresa do pai dele, que é uma empresa ainda que existe, de vinhos, alavancar muito. Ele começou fazendo vídeos no YouTube, na época que o YouTube não era tão popular assim, mas ele conseguiu fazer que a empresa do pai dele aumentasse muito. E ele depois criou a empresa dele, que ele tem a empresa de marketing dele, entre outras empresas. Ele é hoje um empresário de muito sucesso. E por que eu gosto do Gary Vee, por que eu comecei a seguir ele? Por conta das mensagens que ele passa. Ele é uma pessoa que tem com um valor muito forte a família. Ele, assim, ninguém encosta na minha família, ele ama
tudo que é parte relacionado à família dele, extremamente agradecido pelos pais dele, por tudo que fizeram por ele e pelos irmãos, por tanto tempo de trabalho que tiveram. Então ele sempre comenta dos pais dele. E ele também fala muito sobre trabalhar bastante, que não tem fórmula mágica, que você precisa arregaçar as mangas e trabalhar. E sobre gratidão, ele fala muito de você ser grato. Ele fala que o combustível da vida dele é ser grato. É grato pela vida, por ter as coisas que você tem hoje, pela família. Ele já comentou algumas vezes, que eu já vi em vídeo dele, ele falou que quando ele acorda, ele percebe que a mulher dele tá com ele, os filhos deles estão vivos, os pais estão vivos, todas as pessoas dele que ele ama estão vivos, estão bem, e isso faz ele ter muita vontade de trabalhar, de ter um dia maravilhoso. Então ele passa muitas mensagens assim de gratidão, de trabalho. E uma mensagem que acho que veio mais buscar foi a não ligar para a opinião dos outros. Ele sempre fala isso. Não importa o que o outro pensa, faça do teu jeito. Se alguém te criticou, o que a gente pode só sentir é compaixão por essa pessoa, porque se ela teve tempo e capacidade para gastar a vida dela para criticar você, tenha compaixão por ela. Essa pessoa talvez não esteja tão feliz. Então, de tanto escutar isso, aquilo foi mudando muita coisa para mim, que eu sempre fui essa pessoa muito preocupada com a opinião dos outros, e isso foi me ajudando bastante. Então eu escutava Gary Vee todos os dias, eu escutava ele, seja no Instagram, no Facebook, seja podcast dele. Confesso que eu nunca li livros dele. Eu até dei de presente, mas não li o livro dele, mas leio muito conteúdo dele na internet. E essa parte, então, de não ligar para a opinião dos outros foi a que mais, assim, me marcou. Então eu comecei e fiquei fã dele, gostava muito de todo o conteúdo que ele falava e tudo mais. E em 2019, ano passado, eu fiz uma viagem sozinha de um dia, praticamente, para Chicago. Eu fui para Chicago para assistir uma palestra dele. E na verdade não era nem a palestra dele, era um evento grande, um evento do Tony Robbins. Foi um evento muito legal, com vários palestrantes muito bons. Só que o Gary Vee estava na lista de palestrantes daquele dia. E eu fiquei louca, porque assim, Chicago não é tão longe daqui onde eu moro, perto de Toronto. E eu falei, não, eu quero ir. E meu marido, vai, eu sei o quanto você quer ir, vai. E fui para Chicago, assisti a palestra dele. E as outras todas, foi muito legal. Porém, eu descobri, então, em 2019, que o Gary Vee estaria indo para o Brasil. E fiquei louca. Como assim vai para o Brasil? E descobri o RD Summit. Foi assim que eu acabei descobrindo o RD Summit. E conversei com a Amanda e com meu pai, que dá energia, e falei o pai que a parte financeira, falei, pai, olha, temos que dar um jeito, mas eu vou pro Brasil. E nisso a Amanda já embarcou junto, falei, pronto, estamos nós duas, a gente vai lá buscar mais informação de marketing, como atender melhor nossos clientes e tudo mais, e o Gary Vee é o cara e eu quero ir. E se tudo der certo, eu ainda vou fazer uma pergunta para ele, como eu assisto muito o YouTube dele, vídeos de palestra que ele faz, eu sabia que ele faz muito perguntas e respostas depois da palestra dele. Então o meu sonho era ir ver ele mais perto possível, porque quando eu fui para Chicago eu vi ele de muito longe, ver ele mais perto possível e ainda fazer uma pergunta para ele. E foi assim, eu comprei a passagem, desde então eu só me imaginava fazendo a pergunta para ele. Esse poder dessa vontade muito forte me fez conseguir realizar meu sonho. Eu vou deixar na descrição desse podcast alguns links do meu Instagram, o link que mostra a minha foto com ele, vídeos de eu conversando com ele. Vou deixar o link do YouTube
do Gary Vee mesmo, que mostra o vídeo oficial do evento. Então tem toda a palestra dele, mais a minha pergunta que eu fiz para ele. E por que eu pensei nisso como esse momento para comemorar os meus 50 episódios de Dose de Energia, porque ele é um super incentivador de podcast. Ele fala sobre fazer muito conteúdo e tá sempre fazendo, e querendo ou não, eu tô conseguindo realizar mais esse sonho, que é produzir conteúdo no meu podcast todos os dias. E porque a gente sempre tem conteúdo, você que tá escutando, você tem conteúdo, todo mundo tem conteúdo, todo mundo tem alguma coisa para contribuir com alguém. Então, eu realizei esse sonho. E no começo, como eu falei pra vocês, eu não conseguia nem olhar de volta o vídeo de quando eu conversei com ele, porque eu me emocionava sempre que eu olhava. E eu sempre tive essa ideia que eu acho ridículo você contemplar uma pessoa assim, como é que eu vou dizer assim, colocar essa pessoa num pedestal, oh meu Deus. E eu queria explicar pra vocês que a sensação que eu tenho não é essa de que eu encostei no Gary Vee, que isso... Não, eu realizei o sonho de conversar com uma pessoa que eu admiro muito e que eu vi que aquela pessoa que me trouxe várias mensagens reais, mensagens que me tocaram realmente, que essa pessoa é real, que essa pessoa existe. E que essa pessoa é uma pessoa humilde que vai falar com você a verdade na cara. Na verdade é isso, ele é bem sincero em tudo que ele fala, tanto que ele fala que ele não gosta de ser bajulado, não gosta de ficar recebendo presente, gosta, claro, do presente, mas ele falou, eu não pedi, eu não quero, a gente tá aqui para trocar informação, para crescer e tudo mais. Então, assim, eu gosto muito desse jeito dele. E foi, então, 12 mil pessoas. A hora que anunciaram, ele foi o último. Foram 3 dias de RD Summit. Ele foi o último a se apresentar. Eu estava extremamente nervosa. Nesse dia, a gente chegou cedo. E foi quando a gente conheceu também o Bruno e a Paloma, da ex-social media. Também amigos muito, muito queridos que estavam ali com a gente, guardando lugar. Se um ia no banheiro, o outro ficava olhando a cadeira, mas a gente ficou o dia 8 de novembro de 2019, quase o dia inteiro sentado na mesma cadeira, para garantir que no final do dia, no dia da palestra do Gary Vee, eu estava ali na frente dele e eu estava na cadeira de frente pro palco. E foi uma emoção muito grande. A hora que ele entrou, eu tava tremendo e tudo mais, e eu tava extremamente fora de mim, assim, com tanta emoção que eu tava. O evento já é extremamente grande, é algo que, assim, você não tem como você ficar indiferente num evento tão grandioso que eles fizeram. Foi, assim, um dos melhores eventos que eu já fui na minha vida, foi maravilhoso. E quando ainda chega o Gary Vee, eu tava em transe, assim, digamos. Então ele chegou, ele fez a palestra dele, eu tremendo. Eu achei que eu ia passar mal, porque era muita emoção, eu tava muito nervosa. E até quando ele falou assim, e ele no começo ele já fala, no final vai ter perguntas e respostas, e eu, pronto, é aqui. E eu já tinha anotado a pergunta que eu ia fazer, eu já sabia o que eu queria falar. E eu tava muito nervosa. Quando eles falaram que ia começar, então, perguntas e respostas, chegaram com o microfone. E a hora que eu vi chegando o microfone, eu, desesperada, todo mundo que tava do meu lado sabia que eu queria fazer a pergunta, todo mundo apontando pra mim. Então, assim, eu fui a primeira pessoa a fazer a pergunta pro Gary Vee. E eu estava muito nervosa. O microfone na minha mão tremia, balançava. E por isso que eu falo, era tanta emoção que hoje, quando eu assisto o vídeo, eu ainda fico emocionada. E qual foi a minha pergunta para ele nesse dia? Foi sobre a confiança das crianças, como aumentar a autoestima dos seus filhos. Porque uma coisa que me deixou muito também, que me identificou muito com ele, é porque ele é um imigrante. Ele sofreu bullying quando ele era pequeno.
E hoje eu tenho filhos nascidos aqui no Canadá que sofreram bullying também na escola por diferenças culturais. São crianças que estão vendo uma criança fazer alguma coisa que nunca viu na vida. Inclusive a mãe, por exemplo, eu que não falava a língua direito. E no caso, na minha pergunta foi que eu comentei que os meus filhos foram... na verdade, minha filha sofreu esse bullying porque ela comia arroz e feijão na escola, por exemplo, que é uma comida bem brasileira. E achavam aquilo um absurdo. E ele fala, a resposta dele foi que a gente pode aumentar a autoestima dos nossos filhos reforçando que eles não precisam se preocupar com a opinião dos outros. Então ele volta naquele ponto que fez eu me identificar bastante com ele. O que ele reforça bastante é não ligue para a opinião dos outros. Assim, a gente tem que reforçar na cabeça dos nossos filhos que a opinião deles não interessa, que você tem que acreditar que você é a pessoa boa que você é quem você é, ser orgulhoso da pessoa que você é, ser feliz com aquilo e não ligar para a opinião dos outros. Então foi essa a minha pergunta, eu fiz a pergunta e nessa época também, todos os passeios e viagens que a gente fazia de carro aqui, a gente sempre colocava o podcast do Gary Vee. Então os meus filhos sabem quem é o Gary Vee, escutam o Gary Vee, já viram o Gary Vee, a gente já coloca na TV para assistir. Ele é uma pessoa que fala bastante palavrão e a gente não gosta de falar palavrão aqui em casa, só que eu deixava eles escutarem isso e sempre o Rafa, meu filho, sempre falava, olha o que ele falou. Eu falei, você tá vendo como ele fala, mas não é o jeito que a gente gosta de falar aqui em casa, mas... beleza, o que importa é as outras coisas que ele tá falando. Mas ele sempre gostou de escutar o Gary Vee. Não sei se é porque ele fala palavrão e é permitido, isso ele olhava, nossa, que legal, ele fala e não tá preocupado. E ele gostava das mensagens dele. Ele entendia aquilo que ele falava de não ligar para a opinião dos outros. E depois que eu consegui, depois que terminou o evento, eu liguei para casa. Liguei pro meu marido, pros meus filhos e foi um vídeo que a gente fez e eu contei, a mamãe acabou de conversar com o Gary Vee. Eu queria ter filmado a carinha deles a hora que eu contei, deles de boca aberta. Sério? Falei, sim, eu falei com ele, eu tirei foto com ele. Eles, assim, ficaram muito felizes. Foi muito legal, foi uma experiência muito, muito boa. E eu saí de lá, é muito engraçado, porque, assim, eu sei que esse áudio já tá ficando longo, mas só pra contar pra você, que quando eu cheguei no evento, nesse RD Summit, eu já cheguei falando pra quem pudesse que eu ia encontrar o Gary Vee e ia falar com ele. Então, a gente entrou... e a gente estava numa sessão que ficava bem de frente pro palco mesmo. E tinha uma menina que sempre estava ali organizando, orientando o pessoal para onde ir e tudo mais. E eu, já no primeiro dia, eu perguntei para ela onde que vai ser a palestra, onde que vai estar, onde que eu tenho que sentar dela. Eu acho que vai ser aqui e tal. E quando terminou o RD, no último dia, eu encontrei essa menina no final do evento, eu acho que eu até tirei uma foto com ela, não sei nem o nome dela, mas assim, eu tava tão feliz que a hora que eu encontrei ela, eu corri, abracei ela, eu consegui, eu falei com ele. Eu tava, gente, eu pulava, eu tava assim, eu tava me sentindo leve, feliz, com de ter conseguido, feito aquela realização de sonho, assim, pra mim. Foi realmente realizar um sonho de ter encontrado com ele e visto que tudo é possível. Então, eu saí de lá ainda mais confiante de que é possível a gente realizar nossos sonhos, é possível a gente querer algo muito forte, conquistar, trabalhar por isso. Então, assim, não foi fácil, a gente mal ia no banheiro pra garantir que a nossa cadeira tava ali, a gente mal comeu aquele dia, comemos... um ia buscar uma coisa ou outra. A gente sacrificou outros eventos, outras palestras, ou aproveitar uma festa, que é uma festa linda, gente, sério. Tem vários stands, atividades acontecendo, é muito legal. Só que nesse dia, eu não saí daquela cadeira, eu fiquei ali.
E valeu pra mim cada segundo. Eu já fiz um podcast uma vez, Dose de Energia número 23, é um texto dele, que eu tirei de um vídeo dele. Vocês podem ter uma ideia já da maneira como ele fala. Eu sei que existe também um trabalho no Brasil, que é Gary Vee Brasil. Vocês conseguem mais conteúdo em português do Gary Vee. Então, assim, foi um dia maravilhoso. E eu gostaria, então, de passar isso pra vocês, de que quando a gente quer uma coisa muito, mas muito mesmo, que tem que ser muito sincero esse teu querer. Ou aquele querer, aquela fé inabalável que a gente fala. Não é querer de que se aparecer alguma outra alternativa você fala, tá bom, eu troco. Não, você tem que querer muito, você consegue. Porque daí você faz tudo pra conseguir. Então eu agradeço a Amanda, que tava comigo lá no dia, que a hora que eu tava falando, que eu tava nervosa, que eu mal conseguia perguntar a pergunta que eu queria fazer, ela tava ali me ajudando, falando isso, me ajudou a gravar, tirou a foto pra mim. Agradecer a Paloma e o Bruno, que ajudaram a gente, que cuidaram do lugar pra gente. Eu e a Amanda, uma hora antes de abrir o evento, a gente era a primeira na fila pra entrar no evento. Eu fui a primeira, eu tenho foto, a gente tem foto de ser a primeira a chegar. Na verdade, primeiro, sempre depois do Bruno e da Paloma. Então, assim, um casal maravilhoso que a gente conheceu lá também. Então, assim, obrigada à agência, a Invente, que era a nossa agência de marketing. Nesse dia, eles filmaram, estavam lá também, me filmaram fazendo a pergunta pro Gary Vee. Muito obrigada também. Obrigada a todo mundo, obrigada pro meu marido que ficou aqui com as crianças, cuidou das crianças enquanto eu tava lá. Gente, um sonho, a gente não realiza ele sozinho, é muita gente envolvida, muita gente que entra na tua energia pra você conquistar. Cheguei a ficar emocionada. Mas é isso, já falei aqui bastante pra vocês e eu queria deixar essa energia gostosa, tipo, você consegue. Mostre pro mundo o que você quer e você consegue. Beleza? Beijo pra vocês e até amanhã. Tchau, tchau. Muito obrigada por escutar o Dose de Energia. Se você gostou do que acabou de escutar, pode, por favor, compartilhar com seus amigos, família e colegas? Vamos distribuir doses de energia por aí. Esses áudios são criados para que todos possam escutar, pois todos precisamos de dose de energia e inspiração. Que tal tirar uma foto sua escutando e compartilhar nas redes sociais? Lembre de me marcar, porque eu quero comemorar junto com você. Esses áudios podem ser escutados sempre, a qualquer hora. Você pode achar mais informações sobre mim no meu site, andreabrito.com, ou no Instagram, dea.brito. Lembrando que Brito com 2 T's. E não esqueça, se está se sentindo meio desanimado ou precisando de inspiração, volte aqui e tome uma dose de energia. Obrigada!